Bem-vindos ao Panela Velha. Hoje vamos preparar uma receitinha maravilhosa, bem prática de fazer, bem rápida, e eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. O vídeo de hoje a gente vai preparar juntinho uma deliciosa torta de frango. Aqui em casa toda vez que eu faço é um sucesso. Vou ensinar vocês a fazer uma massa também, ó, bem facinho. É só ficar um pouquinho atenta nos detalhes. E eu já separei aqui tudo que a gente vai precisar nessa receita. Mas antes de mais nada, você já está inscrito aqui no nosso canal? Se você ainda não tiver, convido cada um de vocês a vir se inscrever, a conhecer o Panela Velha, deixar um super like e deixar o sininho ativado para vocês receber todas as notificações sempre que eu postar um vídeo ou sempre que eu deixar algum recadinho para vocês na minha comunidade. Aqui embaixo eu vou deixar marcadinho para vocês na descrição alguns links, playlists e a receitinha também bem detalhada de tudo que a gente vai precisar aqui para fazer. E eu separei tudo ali, já dei uma adiantada, né, para o vídeo não ficar tão longo, então agora vamos começar? Bora lá então. Então aqui, gente, ó, eu já cozinhei o frango e desfiei. Você pode estar fazendo com coxa sobre coxa, com peito de frango, é só cozinhar e desfiar. Aqui eu coloquei uma colherzinha de banho, já piquei toda a cebola e o alho e a gente vai refogar. Bem refogadinho, não precisa deixar dourar, a gente precisa deixar ele refogar, tá? Esse frango que eu cozinhei, eu já coloquei um pouco de sal nele, cozinhei com um pouco de açafrão e colorau também. Somente para o sabor dele ficar mais gostoso ainda, tá? Então aqui nessa panela, a gente vai fazer esse refogado do alho e da cebola. Deixa dar uma murchadinha, mas não deixa queimar, tá? E daí agora, depois que der uma murchadinha aqui, a gente vai colocar esse franguinho, ó. Ele não está totalmente bem fininho, que a gente não gosta muito. Aqui ele vai dar mais uma cozidinha enquanto vai misturar com o alho, com a cebola, com o colorau. Então ele vai se desmanchar mais um pouco ainda, tá? Eu não gosto de deixar o frango totalmente ou triturado ou totalmente ele bem desfiado. Ele fica no mais ou menos. Porque como ele ainda vai refogar aqui, ele vai terminar de desfiar, tá? Então aqui dessa forma a gente vai preparar o recheio primeiro e depois a gente já vai começar a fazer a massa. Então vamos colocar o frango aqui também. Vocês viram que eu falei que não precisa deixar ficar muito bem refogado. É só para dar uma murchadinha, tá? Daí nesse frango aqui, como eu já fiz o cozimento dele com um pouco de sal, eu coloquei um caldinho também de galinha, eu coloquei um pouquinho de colorau. Aqui eu só vou complementar o que falta, né, para não ficar insosso. Não precisa fazer salgado, nada, é temperadinho, né? Então eu peguei aqui, gente, ó, metade de um caldo de galinha. Vou colocar metade só. E eu tenho aqui uma páprica picante, porque aqui não tem nenhuma pimenta. Mas eu também não vou colocar muito, tá? Vai depender da quantidade que você vai estar utilizando, na verdade, né? Essa quantidade de frango que eu tenho aqui, eu não pesei. Mas tem 2 peitos de frango, só que são 2 peitos de frango que foi cozido com o osso, né? Então não dá muita coisa, porque tem bastante osso, né? E daí você vai tirar tudo, então não tem muita coisa. Então aqui, gente, o segredo agora, se você tem colorau, coloca colorau também. Se você quer com um pouquinho de açafrão, coloca o açafrão. Aqui vai o gosto de cada um agora. Pimenta, né? Eu vou deixar dar mais uma refogada aqui, porque eu vou colocar um pouquinho de colorau aqui também. Eu vou pegar já, ó. Esse aqui é colorau. Vamos colocar um pouquinho também. Somente para dar mais uma corzinha. Não é um molho, né? Então não precisa ficar vermelho. Daí agora, como eu coloquei o colorau, eu preciso colocar a água aqui, tá?
Só que a água vocês vão colocando aos poucos, porque o nosso recheio não pode ficar muito úmido, porque depois a gente vai usar o requeijão para dar cremosidade, tá? Então, enquanto eu tô nesse processo aqui de deixar o colorau cozinhar, a hora que ele estiver prontinho aqui, eu vou voltar e vou mostrar pra vocês, ó. Os pedacinhos que estava maior do frango já começou a se desmanchar. Daí aqui, secou, coloca mais um pouquinho de água, porque não pode ficar molhado, tá? Pronto, já chegamos no jeitinho que eu tenho que deixar o frango. Ele já pegou uma corzinha por causa do colorau também. Não tem água para ele não ficar úmido na massa. E agora, o que a gente vai fazer? Ainda com o fogo ligado, a gente vai pegar um requeijão e vamos colocar na massa também. No recheio, perdão. Vamos colocar um copinho inteiro de requeijão, se você tiver na sua casa. Se você não tiver, não precisa não, tá? Pode ficar tranquila. É que o requeijão, ou catupiry, como a gente fala, né? Pode ser o que mais também? Pode ser também só um queijinho ralado, um queijo mussarela, alguma coisa assim. Ele vai dar uma cremosidade maior no recheio, tá? E é um copinho só, não precisa mais do que isso. Daí agora, ó, vamos misturar aqui rapidamente. Eu vou desligar o fogo, porque agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o milho e ervilha. Deixa eu colocar um tanto aqui pra mim ver se vai tudo ou não. Vamos colocar aqui? Sim, eu vou colocar tudo. Tem 2 latinhas aqui, tá? E também vamos, pra finalizar essa delícia desse recheio, a gente vai colocar a gosto de cada um, tá? Eu cortei bastante porque eu já tinha que cortar salsinha e cebolinha, tá? Se você gosta, coloca. Se você não gosta, tudo bem também. Olha a cremosidade desse recheio. Se você quiser colocar tomate, você pode até colocar. Só que eu vou deixar uma dica se você for colocar o tomate. Tira toda a semente de dentro, porque senão vai ficar muito umedecido o seu recheio. Vai descer para sua massa e não vai ficar legal, tá? Olha só que cremosidade que deixou o nosso recheio, gente. Pensa no cheirinho que tá. Eu vou pegar o pano aqui pra mim se aproximar e mostrar pra vocês. Eu vou colocar mais um pouquinho de salsinha e cebolinha porque a gente gosta bastante, tá? Olha isso, gente, que coisa mais linda. Não exagere se você for colocar o colorau. Pode colocar um pouquinho de extrato de tomate, aqueles molho pronto, mas não coloque muito, tá? Senão vai ficar muito vermelho, daí vai parecer que é não vai ficar legal, tá? Então aqui, ó... Opa, esqueci de desligar o fogo. Então aqui o meu recheio já está pronto. Agora a gente vai deixar ele aqui esfriando um pouco, enquanto a gente vai preparar a nossa massa. A nossa massa maravilhosa que eu vou ensinar pra vocês do jeito que eu gosto de fazer. Vocês viram que simples que é? Somente demora um pouquinho mais que você precisa deixar cozinhar o frango, né? E o frango, que nem eu falei pra vocês, pode ser com coxa sobre coxa, peito de frango, tá? Qualquer um deles vai dar certo. Ou faz com calabresa, com sardinha, com atum. Olha a cremosidade, gente. Se vocês quiserem mais cremosidade ainda no recheio, vocês colocam mais ainda o requeijão, tá? Eu também tenho ali, que eu já deixei separado, um pacotinho de queijo ralado e a gente vai utilizar também. Então aqui, beleza, vamos fazer a massa agora. Para nossa massa a gente vai começar colocando para bater aqui os líquidos primeiro, tá? Então a gente vai utilizar 3 ovos inteiros. Vamos utilizar também 1 xícara de óleo. Se você não quiser o óleo, você pode usar manteiga ou margarina. Eu vou preferir utilizar o óleo mesmo. Vamos utilizar também mais ou menos umas 2 xícaras de leite. Se precisar de mais, eu vou avisar vocês, tá? Mas a princípio 2, 2,5, mas depois eu deixo na descrição pra vocês que fica bem mais fácil, tá? Então já vou colocar 2 pra bater aqui. E também já vamos colocar um pouco de sal
na nossa massa aqui, tá? Eu vou colocar um pouco. Depois eu dou uma experimentadinha só pra ver se precisa mais, daí eu coloco. Colocamos os líquidos primeiro, a gente já vai colocar o trigo também pra bater. Por último, que a gente vai colocar o fermento químico para bolo, tá? Bem por último, depois que toda a nossa massa estiver bem batida, bem misturadinha. Durante o processo que vocês estiverem batendo a sua massa, dá uma desligada no líquido que vocês estão batendo, porque a massa costuma dar uma grudada do lado aqui, tá? Daí vocês vêm, dá uma mexidinha para espalhar bem, que geralmente gruda aqui, ó, sempre gruda. Daí dá uma mexida, põe para bater de novo, tá? Então, bora bater agora. Já batemos bem batidinho a massa. E só lembrando que quando a gente começar a bater a massa, a gente já coloca o nosso forno para pré-aquecer, tá? Agora aqui eu vou utilizar 2 colheres bem cheias de fermento químico para bolos. A gente vai colocar para bater novamente bem rápido, tá? Não precisa deixar muito tempo batendo, que é somente para misturar o fermento aqui. E a massa já vai estar pronta assim, tá? Agora a gente vai começar a montar a nossa torta. O recheio tá aqui. Eu vou tirar ele um pouquinho pra cá só pra vocês poderem ver melhor. Massa bem batida. Eu untei a forma como de costume meu, né? Com margarina e salpiquei com trigo. E agora essa mistura que a gente fez aqui, a nossa massa, ó. A gente vai precisar fazer o quê? A gente vai utilizar metade dela. Essa massa que eu faço, ela é bem boa, gente. Bem boa mesmo, tá? A gente vai utilizar metade dela para outra metade em cima e cobrir a nossa torta, né? E se acaso faltar um pouquinho de massa também, ou não tem problema, dá uma espalhadinha, né? Que às vezes as medidas que a gente usa é um pouco diferente, mas as medidas que eu estou usando aqui, gente, a minha xícara tem 250 ml, tá? Eu vou deixar bem marcadinho pra vocês aí, vocês aguardam que eu vou deixar bem certinho. Daí agora aqui, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Vamos colocar todo esse recheio que a gente preparou. Ele tá bem morninho, bem pouca coisa, assim, não tá quente mais, tá? Eu tenho o costume de fazer bastante recheio, eu não gosto de fazer torta com pouco recheio. Depois também, se eu lembrar, eu vou tirar a medida aqui da minha forma, só para vocês terem uma ideia, né, do tamanho da forma que eu tô utilizando. Se vocês verem que o recheio é muito, alguma coisa assim, daí deixa de lado e no outro dia vocês preparam alguma outra coisa aí na casa de vocês, né? Esse recheio é tão bom. Esse recheio aqui também dá para ser utilizado em coxinha, tá? Daí, se você quiser só deixar ele mais cremoso, vai dar super certo. Essa quantidade de massa, eu falo assim que é o suficiente, porque assim, eu não quero que fique muita massa, né? Aquela torta que é muita massa demais. Eu quero que fique bem recheada, que nem vocês estão vendo, ó. Olha só que linda, né? E daí, só lembrando que o forno, quando vocês começarem a fazer a massa da torta, já deixa o forno ligado para ele ir aquecendo em 180 graus, tá? E só lembrando que eu coloco bolos, tortas e pães para assar na grade de cima, tá? Eu sempre faço assim quando eu vou fazer aqui em casa. Eu falo assim porque na grade de baixo eu costumo colocar as carnes, né? Que precisa de uma temperatura maior. Vocês estão vendo que parece que desencheu, né? Parece que não vai nem caber a outra parte da massa. Ó, usei tudinho que estava aqui na panela. E agora a gente vai colocar o restante dessa massa. Olha a consistência que eu deixo a minha massa, gente. Daí eu tenho que colocar e dar uma espalhadinha nela, porque a minha massa é desse jeito, né? Às vezes ela acaba não espalhando assim muito bem, ó. E vai ser o suficiente que a gente precisa para essa torta aqui, tá? Aqui no líquido tem bastante, eu vou espalhar aqui bastante agora. E a gente vai colocar também
se você tiver aí na casa de vocês, vocês podem colocar um pouco de queijo ralado por cima, tá? A torta fica mais saborosa ainda. Na verdade, eu deixei aqui do lado e eu ia colocar no meio da torta, acabei esquecendo. Então, se você quiser colocar ou no meio ou em cima, daí fica no gosto de cada um de vocês, tá? Agora eu vou ajeitar bem ela aqui, ó, espalhar bastante essa massa que tem, pra vocês verem como que fica antes da gente levar pro forno, tá? Essa torta aqui vai demorar mais ou menos uns 50 minutos pra ela poder assar, tá? Ela demora um pouquinho, mas vai valer a pena. Então, vou espalhar bem agora. Prontinho, gente. Só levar pro forno pra assar. Eu tô aqui com o pacotinho de queijo, mas a minha intenção era ter colocado antes da última massa. Então, como eu acabei esquecendo que ficou ali do lado, eu decidi não vou colocar aqui em cima, tá? Então, se vocês tiverem, vocês podem optar por isso. Ou coloque em cima, na metade, quando vocês estiverem colocando o recheio, tá? Daí vocês verem aí o que vocês acham melhor. Agora eu vou levar pro forno, porque é uma torta, ela vai demorar mais ou menos uns 50 minutos e a gente já volta aí. Bom, gente, já passou 50 minutos que ficou no forno. Ela tá bem morninha ainda mesmo, né? E como tá na travessa de vidro, ela retém mais ainda o calor. Eu vou cortar agora para vocês poderem ver como que ficou essa torta. Depois vocês deixam nos comentários aí pra mim se vocês já fizeram, se vocês gostam desse tipo de torta também. Eu já vou cortar aqui pra gente poder comer também, né? A parte do meio com certeza tá mais quente ainda, né? Porque demora um pouco mais pra poder esfriar. E eu vou cortar aqui já um pedaço pra mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje que eu compartilhei com vocês. Se gostou, já vai deixando um super like aí pra nos ajudar. Esse primeiro pedaço meio ruinzinho pra cortar, né? Deixa eu ver se eu cortei no tamanho certo aqui da espátula, que daí fica mais fácil pra mim poder tirar. Já peguei um pratinho, já deixei o pratinho aqui do lado também pra facilitar. Vamos ver se eu cortei aqui. Ainda tá bem quentinha, mas como aqui em Curitiba tá frio, então vai muito bem agora uma tortinha dessa, né? Olha só, gente, isso aqui. Olha o recheio. Olha só essa gostosura, gente. Ainda tá bem quentinha ainda, ó. Pensei que tava só um pouco, mas ó. Olha a parte do meio. Olha a massinha se desmanchando, gente, ó. Puro recheio, ó. Uma massa muito boa, gente. Muito boa mesmo. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de massa quando eu vou fazer torta aqui em casa pra nós. E fica muito bom. Deixa eu virar aqui pra vocês poderem ver, ó. Bem assadinha. Uma cor muito bonita. E vamos provar pra saber como é que tá. Pra me contar pra vocês se tá boa ou não, né? Olha isso, gente. Olha isso. Então, agora eu vou finalizar o vídeo de hoje com vocês, com essa delícia dessa torta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um super like aí que eu já vou entender que vocês gostaram e vão querer outras receitas também. Então, a gente se vê no próximo vídeo.